Muito bem, estão abertas as inscrições agora para o período de ordem do dia. Quem se quer inscrever, devagarinho, agora, José Joaquim, não é? José Freitas, Engenheiro Vanzeler, Dr. Lúcia Coutinho, Sr. Presidente da Junta Anciães, Hugo, o teu sobrenome, Peixoto, esqueci-me agora, lápis de memória, mais Dr. Araújo, Moura e Silva. Muito bem, não está mais ninguém inscrito, são inscritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já é um número muito considerável. José Joaquim, faz favor. Muito boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, membros da mesa, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, Público, Comunicação, senhores vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante. Independentemente da moção agora aprovada, o Partido Socialista já tinha agendado este assunto para o período antes da ordem do dia e, por isso, vai fazer a intervenção sobre a saúde. A saúde é fundamental na vida das pessoas e deve ser apoiada por políticas e ações eficazes. O bem-estar das pessoas e da sociedade é fundamental para a produtividade e para a prosperidade económica, ou seja, para o ambicionado crescimento económico. A Conselhia do Partido Socialista em Amarante, em conjunto com a Federação Distrital do Porto e a sua secção sectorial da Saúde e com o Grupo Parlamentar da Assembleia da República, promoveu no passado dia 14 de abril uma visita ao Centro de Saúde de Amarante, com vista a alertar os amarantinos para a intenção deste Governo de dificultar o acesso dos cidadãos ao Sistema Nacional de Saúde ou eliminando estruturas de proximidade, comprometendo deste modo os níveis de saúde desejados, a universalidade, a equidade e a qualidade dos mesmos. Os amarantinos estão na iminência de verem os seus direitos a serem usurpados, desrespeitados no setor da saúde, sendo as franjas desprotegidas da população as mais afetadas pela decisão de um governo centralista que nada olha a meios para atingir os seus fins. Tendo em conta as recentes políticas levadas a cabo por este Governo no que se refere ao setor da saúde, o Partido Socialista acredita que a prestação dos cuidados de saúde primários aos amarantinos está seriamente ameaçada, nomeadamente com o equacionado encerramento das extensões de Jazente e de Vila Caís do Centro de Saúde de Amarante. A confirmar-se este cenário, o acesso dos amarantinos aos cuidados de saúde primários de proximidade ficará seriamente comprometido, com especial ênfase para as populações das freguesias afetadas. De notar que a maioria da população abrangida por estas duas extensões é idosa, com dificuldades de locomoção e de recursos financeiros modestos, o que dificulta a sua deslocação para o Centro de Saúde de Amarante. Ao mesmo tempo, estes utentes irão engrossar a já longa lista de doentes sem médico de família. Este Governo ignora os direitos, liberdades e garantias consagradas na Constituição da República Portuguesa em prol de uma política economicista, colocando os cuidados de saúde mais distantes dos cidadãos e mais dependentes do poder económico, inviabilizando o acesso dos cidadãos aos seus direitos constitucionalmente consagrados. O Partido Socialista de Amarante tudo fará para que as referidas extensões se mantenham em funcionamento com a qualidade de serviço adequado às necessidades dos utentes e de forma a garantir aos amarantinos o acesso à saúde e à igualdade de circunstâncias. O PS Amarante e os seus vereadores, os deputados municipais e os deputados da Assembleia da República tudo farão para que o encerramento das extensões de saúde de Jazente e de Vila Caís não se concretize. Consideramos ainda inaceitável que o Governo, através de uma portaria publicada de 82/2014, 10 de abril,
com o pretexto da necessidade de categorizar a categorização dos serviços e estabelecimentos, retire serviços e especialidades ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Pela referida portaria, serão retiradas as especialidades de cirurgia vascular, cirurgia plástica, urologia e neonatologia. Mas a destruição não fica por aqui, tendo existido uma orientação da ARS Norte para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa cortar na sua atividade num valor correspondente a 2.400.000 euros, ou seja, um corte de 3,2%. Considera também o PS inaceitável que o Governo, através da mesma portaria, pretende eliminar a 31 de dezembro de 2015 a maternidade do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Estamos claramente perante cortes sem reformas, sem seletividade, banalizados e irracionais. Os cuidados de proximidade estão a ser destruídos. A centralização começa a ser uma realidade e as pessoas a ficar com cuidados de saúde públicos cada vez mais distantes e sem igualdade no acesso. A posição do Partido Socialista é a completa oposição a estas medidas. Não podemos concordar que, numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde mais faz falta, seja o período em que mais se destrói. Consideramos que é um erro político e, como tal, tem que ser anulado. Desafiamos e apelamos a todas as forças do Conselho de Amarante, da região, uma solidariedade, inclusivamente política, para que se impeça este ato tão prejudicial para os cidadãos desta região. O Partido Socialista de Amarante continuará empenhado na luta por uma saúde mais próxima, bem como uma defesa intransigente dos interesses dos amarantinos. Segue-se-nos a palavra o Sr. José Freitas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Srs. Secretários, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Deputados Municipais. Sr. Presidente da Assembleia, é seguramente de conhecimento de todos que o Ministério da Saúde pretende encerrar vários serviços do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e, por conseguinte, no nosso Hospital de São Gonçalo, esvaziando ainda mais e aumentando o caos que se vive e presenciámos no Hospital Padre Américo quando necessitámos de ele recorrer por não podermos ser atendidos no nosso hospital. Mas se isso não chegasse, pretende também o Ministério da Saúde fechar as extensões de saúde de Jazente e de Vila Caís, para dessa forma também instalar o caos no Centro de Saúde Amarante, com o evidente aumento da procura pelo encerramento das extensões referidas, causando graves prejuízos aos amarantinos utentes desses mesmos serviços. A Extensão de Saúde de Vila Caís, que é a que melhor conheço e que diretamente mais me preocupa, foi criada em 1989, desde aí tem prestado um inegável serviço às pessoas que ali vivem e não só. Tenho apenas um médico, o Dr. José Matos, a quem daqui presto a minha singela homenagem por todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo de todos estes anos e muitas vezes sem as condições necessárias para o exercício da nova profissão, minimizando o sofrimento de uns, ajudando a salvar a vida de outros e apoiando principalmente os mais idosos, que são os que têm mais dificuldade de se deslocarem para Amarante cidade ou para outras localidades. Em 2007, as instalações da Estação de Saúde de Vila Caís foram ampliadas e remodeladas, gastando o Ministério da Saúde em obras e equipamentos cerca de 180 mil euros. Instalações essas que dão todas as condições aos técnicos de saúde que lá trabalham para prestarem o atendimento necessário a todos aqueles que têm a sorte de ter médico de família, que é o meu caso. Os outros são atendidos na Estação de Liberação Marco de Canaveses ou no Centro de Saúde de Amarante. Não precisamos que nos fechem a Estação de Saúde. Precisamos é de mais um médico para que todas as pessoas de Vila Caís tenham um médico de família e não precisem de se deslocar para a Liberação Marco de Canaveses ou para Amarante cidade. Sr. Presidente da Assembleia, desejo perguntar ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, desejo fazer uma pergunta ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é a seguinte. Sr. Presidente da Câmara, face às minhas preocupações, que julgo serão também as de Vossa Excelência, da Câmara Municipal da Maria dos Amarantinos, pergunto: o que já fez ou o que pretende fazer
para alterar esta situação, não permitindo que nos retirem mais serviços a Amarante, ou seja, aos amarantinos. Muito obrigado. Usará de seguida a palavra ao Sr. Engenheiro Baselé. Julgo que está aberto. Ora, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e vereadores, deputados municipais, público presente, imprensa. No passado mês de março teve lugar um ato que reportamos da maior relevância, a concretização de um acordo entre 5 municípios. Os municípios que dele fazem parte são, para além do de Amarante, o de Celúrico de Basto, o de Baião e os 2 do Douro Sul, Sinfãs e Rezende. Para além dos 5 municípios, o acordo foi também assinado pelo Presidente da Dolman em nome desta cooperativa que, como sabemos, gera fundos comunitários de apoio a projetos de desenvolvimento. Este acordo ficou desde logo conhecido por Acordo de Amarante, tendo o nosso município tido um papel fundamental como seu primeiro impulsionador. Estes municípios continuarão naturalmente integrados, naturalmente inseridos, na Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, CIM, não pretendendo de qualquer forma substituir-se, como é óbvio, a ela. O objetivo deste acordo é o de assumir uma estratégia de desenvolvimento comum para um território com atrasos de desenvolvimento cujos indicadores o colocam na cauda da Europa. Estando nós, como é sabido, às portas de um novo quadro comunitário, oportunidade única e última de conseguir reverter esta situação, era imperioso que politicamente fosse dado este passo. A importância do ato, ao reunir municípios de diferentes áreas políticas, mas que possuem, como já se disse, problemas comuns, denota uma sensibilidade para estes por parte dos seus responsáveis. No caso concreto do de Amarante, mostra desde logo uma atitude diferente do passado na forma de se relacionar com os concelhos vizinhos. Concelhos esses com problemas comuns, como seja a baixa densidade populacional, fenómeno demográfico que urge inverter através da fixação de residentes e da atração de novos. Ora, isso só se conseguirá pela criação de emprego local, que evite, por um lado, a fuga para outros municípios e que possa, por outro, atrair novos atores, quer sejam empresários, quer quadros qualificados. Por todas estas razões, e por outras que naturalmente lhe estão subjacentes, é que consideramos da maior importância a assinatura deste acordo. O PSD, enquanto força política que apoia este Executivo, vê assim, com maior agrado, este tipo de iniciativas, que pela sua relevância e impacto futuro, trará certamente resultados positivos, não só para o nosso município, mas para toda uma região na qual ele se insere e da qual pode ser motor e liderança de um desenvolvimento há muito adiado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Luís Vancelé de Macedo. É para ficar, para... Eu depois entregarei, eu faço chegar... Já da outra vez disse que abriu uma exceção, mas é uma exceção, Sr. Engenheiro. É que se vamos da exceção em exceção, qualquer dia chegamos... Ok, sim, senhor. É preferível assim, Sr. Engenheiro. Usará da palavra a doutora Lúcia Coutinho. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, restantes membros da Assembleia Municipal, público e imprensa. O Movimento Independente Amarante Somos Todos retoma mais uma vez um assunto que considera de importância vital para Amarante e que tem merecido da nossa parte reflexão e análise agora que se está a concluir o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Temos presente o relatório de trabalho número 2
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Tâmega e Sousa, PEDI, enquanto versão preparatória do relatório final, para efeitos da apresentação ao Conselho Intermunicipal, visando obter a sua aprovação. O que todos ambicionamos é que não se dissipem as oportunidades que nos são disponibilizadas pela Comunidade Europeia, que consigamos atingir na máxima plenitude os desafios que são lançados a Portugal pela União Europeia no quadro Europa 2020, que este município consiga, através dos fundos comunitários e dos recursos e meios que são disponibilizados, realizar o maior número de projetos, satisfazendo desta forma as necessidades das populações e melhorando as suas condições de vida. Debruçando-nos sobre o relatório de trabalho do PEDI, verificamos que na caracterização que aí é feita do Tâmega e Sousa, há muitas áreas que ficam aquém do que esperaríamos. Vejamos, a título de exemplo, a cultura e o património, que o nosso município e bem considera prioritários e que nesse relatório de trabalho surgem agregados ao setor do turismo ou cingem-se à rota do românico. É sem dúvida uma visão redutora da cultura que não poderá merecer a nossa concordância. A cultura é, indubitavelmente, para o nosso Conselho, uma atividade económica relevante. O mesmo se diga das atividades agro-rurais que o município de Amarante estabelece como prioridade, com a indelével importância do vinho verde de Amarante. E os exemplos sucedem-se no turismo, com os vários segmentos religioso, cultural, gastronómico e turístico, na indústria, onde o município de Amarante tem tradição nas madeiras, na metalomecânica e outras. Por isso, entendemos que o PEDI não é um bom documento para o nosso território e para Amarante e não nos revemos nesse documento. Temos a nossa identidade própria, o nosso ADNN e não podemos nem pretendemos abdicar das realidades que nos distinguem. Devemos apostar e trabalhar em prol de instituições fortes para o nosso território, sendo que estas não se esgotam na CIM. Refiro-me concretamente à Associação de Municípios do Baixo Tâmega, pela identidade do espaço regional e territorial que abrange. Contudo, como já o dissemos nesta Assembleia, enquanto membros da CIM do Tâmega e Sousa e da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, o nosso município deve participar ativamente nestas instituições e aí ter uma posição de domínio que permita ao Conselho de Amarante readquirir a importância, a liderança e a centralidade da região. Não duvidamos da importância da CIM no plano estratégico, da sua relevância como agente dinamizador, coordenador, mas, como a própria refere, não como protagonista exclusivo ou até prioritário de todas as iniciativas. Mas não podemos deixar que a CIM ocupe todo o plano. A CIM não é o princípio nem o fim de todas as coisas. Amarante tem de definir um rumo em matéria de plano estratégico. É necessário que o município decida quais as suas linhas orientadoras e programáticas. Com a estratégia e os equipamentos indispensáveis definidos, obteremos certamente fontes alternativas de financiamento sem passar necessariamente pela CIM. Os planos operacionais regionais, os mecanismos de apoio direto da Comunidade Europeia e outros. Entendemos que se colocam dois desafios a Amarante: definir os seus projetos estratégicos e elaborar esses projetos. Posto isto, certamente que se encontrarão os adequados mecanismos de financiamento. É consabido que sem estratégia não há planeamento e sem planeamento não há desenvolvimento. Os amarantinos não nos perdoariam se voltássemos a cometer os erros do passado, se desperdiçássemos nestes tempos de rigor e exigência oportunidades que não se repetirão. Se perdêssemos a oportunidade de aceder aos quadros de fundos comunitários. Falámos do desenvolvimento do Amarante e da melhoria das condições de vida das nossas populações, pois sem recurso a estes fundos, a financiamentos, não conseguiremos o nosso desenvolvimento. Esta é seguramente uma tarefa de todos os amarantinos, independentemente de estarmos no poder ou na oposição. Só assim se faz a participação política e cívica. Não podemos desperdiçar tempo. Amarante tem de ser capaz de definir o seu plano estratégico. É um grande desafio, mas todos seremos capazes.
Os amarantinos que nos conferiram mandato para os representar esperam de nós essa capacidade. Muito obrigada. José Coutinho. De seguida, usará da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Anciães. Boa noite. Queria começar por cumprimentar a digníssima mesa da Assembleia, o Sr. Presidente, os Srs. Secretários. Também aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, todos os senhores vereadores, os senhores deputados municipais, os meus colegas Presidentes de Junta, público presente, comunicação social. Após um período que eu considero natural de expectativa e aprendizagem nesta Assembleia, eu penso que chegou o momento de assumir as minhas próprias responsabilidades com uma maior intervenção política. Falo-ei dentro de um espírito de colaboração democrática, de forma positiva e com uma postura o mais ética possível. Sempre defendi e defendo uma sociedade civil interventiva e com capacidade de reivindicar novas formas de intervenção. Não pondo em causa, de forma alguma, a importância dos partidos políticos neste processo, penso, no entanto, que a participação democrática não se esgota neles. O meu caso é apenas um exemplo. Para mim, ser independente nesta Assembleia é sinónimo de liberdade. É ter a humildade de saber que todos os dias são dias para aprender, participar, dialogar e decidir. As minhas responsabilidades principais serão para com a minha comunidade. É importante, no entanto, que todos façamos o melhor, não apenas em prol da nossa freguesia, mas também para com a nossa cidade, o nosso concelho e a nossa região. Eu peço desculpa, já está com o dobro do tempo que está no regimento. Termino, Sr. Presidente, dizendo só que estou disposto e disponível para ajudar a atingir estes objetivos. Obrigado. Se eu sabia que faltava tão pouco tempo, não tinha interrompido. O Peixoto. Boa noite. Queria começar por cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da Assembleia, os Srs. Secretários, o Presidente da Câmara, vereadores, deputados municipais, cargo público e imprensa. Nas últimas semanas temos vindo a ter conhecimento por parte da própria Câmara e dos órgãos de comunicação social da criação de um laboratório de inovação urbana. Este descobrir e colmatar as lacunas urbanas refere-se a pensar a cidade e é algo que o Partido Socialista acha que é uma matéria de extrema importância. É pensando a cidade que se consegue construir o futuro. É estruturando o passado e analisando o presente que se consegue construir um futuro sustentável. Nesse sentido, queria começar por enaltecer esta ideia de pensar a cidade como um todo e como uma estrutura que Amarante deve também ter em conta. Nesse sentido, apenas me carece um pedido de esclarecimento por parte do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara sobre o conteúdo programático que este laboratório irá ter. Qual é o verdadeiro ímpeto conceptual que está por trás deste conceito? Pensar a cidade deve ser pensado como um todo. A cidade, como sabemos, é um organismo holístico, que funciona apenas num conjunto de setores. E pela informação que temos vindo de ter, quer por parte do concurso, quer por parte das notícias que têm sido públicas, parece-nos um pouco relativo esta análise que está a ser feita. Não abrange este pensamento urbano, não abrange o ímpeto total daquilo que deve ser uma análise urbana de uma cidade como Amarante. Nesse sentido, e estando obviamente aberto a esse esclarecimento, não posso deixar de passar que uma análise de uma cidade, de um organismo urbano, tem de analisar o conjunto total. E ao analisarmos o próprio conteúdo do concurso, vemos que falta alguma coisa a nível
matérias, áreas científicas. Para mim, para nós, não faz qualquer sentido falarmos da cidade e não termos alguém do ímpeto da cidade, como de um planeamento urbanístico, como alguém da área da arquitetura, que possa dar uma ajuda a este pensamento global, porque para nós este pensamento deve ser sempre global. Para finalizar, não posso deixar aqui um pequeno reparo e apenas numa nota de reflexão final, que há uns tempos atrás, lembro-me numa Assembleia, quando falámos de concursos públicos, que o Presidente Executivo criticou e queria anular um concurso porque diziam que esse espectro de candidatos não foi suficientemente alargado e que deveria ser alargado. Pergunto-me se, com um prazo de candidatura de 2 dias úteis, começou numa quinta-feira, passou todo o período da Páscoa e acabou na terça-feira, se conseguimos chegar a esse espectro tão alargado de pessoas. Muito obrigado. Usará da palavra o Dr. Araújo. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, Senhoras e Senhores Deputados. Isto, quanto à saúde, agora estamos todos de acordo. Mas é preciso ter memória. E é preciso também coerência. Meus senhores, quando é que o então Hospital de São Gonçalo começou a perder valências? Lembram-se? Quando é que encerrou a maternidade? Lembram-se? Penso que todos se lembram. O Partido Socialista, como agora anda na onda dos comunicados e notas de imprensa, e muito bem, com toda a legitimidade, veio também com mais uma nota à imprensa sobre o equacionado encerramento das extensões de Jazente e Vila Caís, Centro de Saúde. E tem aqui um parágrafo que eu até vou ler, porque se não fosse um assunto sério, eu acho que até é risível. O Partido Socialista espera ainda que o atual Presidente da Câmara Municipal não continue inerte, aguardando a expoliação do serviço no Conselho e se coloca ao lado dos amarantinos e do PS, naquela que será a luta pela defesa de uma das maiores conquistas de abril, um Sistema Nacional de Saúde para todos de qualidade e proximidade. Muito bem. Está dito. Eu, como não tenho o hábito de escrever os discursos, tenho que andar agora aqui à procura dos tópicos. E pergunto eu, não sabem todos aqui que o atual Presidente da Câmara Municipal de Amarante foi, há vários anos a esta parte, quem mais levantou a sua voz em prol da saúde no nosso Concelho? Não assistimos e ouvimos inúmeras entrevistas, inúmeras intervenções, inúmeros alertas, inúmeros avisos. O que é que fez nessa altura o Partido Socialista e o anterior Presidente da Câmara pela saúde nos últimos 20 anos, pela saúde em Amarante? Assistiram, diria eu, quase impávidos e serenos ao encerramento da maternidade. Assistiram, diria eu, quase impávidos e serenos, à perda de valências do então Hospital de São Gonçalo e ao seu esvaziamento, apesar dos vários alertas então feitas pelo inerte Presidente da Câmara. O inerte Presidente da Câmara fez vários alertas nessa altura. Não esteve inerte. Agora, pelos vistos, é que está inerte. E reparem, eu também gosto de analisar algumas coisas. Infelizmente não tenho tempo, mas lendo o Público de 27/6/2006, na altura o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Armindo Abreu, diz o Público, aceitou hoje o encerramento do bloco de partos do hospital local em troca
da continuação e requalificação da unidade garantida pelo Ministro da Saúde, Correia de Campos. Afirmou que o Hospital de São Gonçalo vai continuar a requalificar-se, mantendo a urgência médico-cirúrgica e esperando-se até 15 de setembro a reprogramação funcional da unidade de saúde. A decisão de encerrar o bloco de partos do hospital, contestada pela população, foi aceita pelo autarca socialista, que entende que os interesses da população de Amarante estão salvaguardados. E vai por aí abaixo. Apesar de terem sido gastos 800 mil euros na maternidade, Armindo Abreu considera que o investimento não está perdido, uma vez que o bloco tem camas e equipamento que poderão ser utilizados para outros fins. Em São Gonçalo, as urgências médico-cirúrgicas continuarão abertas, mas reduzidas ao funcionamento permanente para o horário das 8 às 22. Para Armindo Abreu, este modelo é satisfatório, uma vez que o volume de operações realizadas naquele serviço não justifica o seu funcionamento permanente. E podia encontrar muitas mais coisas deste tipo, inclusive em atas daqui da Assembleia, infelizmente não tive tempo para procurar. Mas todos agora estamos na luta, todos estamos de acordo e na luta pelos interesses da nossa terra. Mas lá está, falta a tal coerência. Se o governo agora fosse do Partido Socialista, o PSD estava lá, o PS estaria, peito aberto. O PSD esteve no tribunal, era o governo PSD. O PSD vai estar agora, e já esteve no hospital, é o governo PSD. O PSD vai estar onde quer que esteja. Onde quer que estejam em causa os interesses de Amarante, o PSD vai estar lá. E o PS teve. Façam essa reflexão. Pensem, objetivamente, sem partidarismo, se o PS teve sempre de peito aberto quando o governo era do Partido Socialista. Façam essa reflexão séria. Quanto às extensões do Centro de Saúde, também já sabemos, segundo a responsável do ACES, que neste momento não há risco de encerramento. Pelo menos enquanto se mantiverem os médicos que estão quer em Vila Caís, quer em Jazente. Como sabem, há faltas de médicos de família em Amarante. E trouxeram cá, muito bem, o seu secretário do Partido Socialista, o doutor, acho que é o doutor Álvaro Beleza. Mas reparem, este senhor, ao que eu sei, também teve a responsabilidade de saúde no último governo do Partido Socialista. Teve ou não teve? Quantos médicos de saúde é que ele colocou em Amarante? Agora vem criticar que Amarante não tem médicos e que há 6 mil pessoas. Muito bem, tem toda a legitimidade e até ajuda a Amarante. Pode ser que as críticas cheguem ao Ministro da Saúde. Mas, quando ele tinha a responsabilidade pela saúde, quantos médicos de família é que ele colocou em Amarante? Sabem dizer? Eu arriscaria um número. 0. Posso estar enganado, corrijam-me. Meus senhores, volto a frisar. O PSD, quando estiverem em causa os interesses de Amarante, não vai arranjar subterfúgios, não vai arranjar justificações, não vai embarcar em conivências nem em silêncios cúmplices. Vai fazer o que sempre fez. Lutar, nesta e noutras áreas, pelos interesses da nossa terra, qualquer que seja o governo. Penso eu, e tenho razões para pensar, que nem sempre foi assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma breve, e aproveitando este período da ordem do dia, e dado que na altura da votação da moção da defesa das valências do Centro Hospitalar Otávio Miguel Sousa não foi, enfim, de acordo com o regimento, não tivemos a oportunidade de nos podermos pronunciar sobre o assunto em causa, eu aproveito este período para deixar aqui também o meu testemunho e 3 ou 4 considerações, brevíssimas. Sendo certo que a Assembleia está viva e com saúde, ainda que o tema hoje, para já, esteja a ser muito discutido, seja o problema da saúde. Mas, de facto, a Assembleia está viva, com ideias, e o confronto e a réplica que existe entre os vários deputados, isso não só anima, mas ajuda a encontrar o melhor caminho. Sendo certo
que a minha intervenção aqui enfim, vou procurar fazer um esforço de a focar exclusivamente mais no problema concreto que vivemos e não tanto no de âmbito nacional, ainda que se perceba que tenhamos todos uma tendência para resvalar para políticas mais de âmbito nacional. E por falar em políticas de âmbito nacional, eu lembro que o Serviço Nacional de Saúde foi criado pela Lei 5679 de 15 de setembro. E a primeira grande alteração ao Serviço Nacional de Saúde foi quando lhe foi dado o verdadeiro Estatuto de Serviço Nacional de Saúde, foi em 1993. Ainda que, em 1986, já nessa altura, a Ministra da época tenha procurado estabelecer um conjunto de critérios e de regras que tinha como objetivo criar a Carta Hospitalar, ainda que até os dias de hoje ela nunca veio a ser concretizada, como também, ainda que esteja previsto na Lei de 93, também a classificação dos hospitais nunca foi implementada. Portanto, o que aparentemente se pode concluir é que estamos a viver uma época em que se justifica uma avaliação cuidada e rigorosa e uma classificação das unidades hospitalares. Este facto não inibe que possamos estar em desacordo com a portaria, no seu todo ou em parte. Eu confesso que estou em desacordo na parte, e é essa parte que aqui me interessa. Há, desde logo, um erro que tem a ver com o número de habitantes pela região, o que me leva a pensar, ou pelo menos a suspeitar, que, enfim, esta comunidade pode vir a perder população, ou uma das regiões, ou um dos concelhos, ou uma das comunidades que fazem parte desta comunidade maior, deixe de fazer parte do serviço ou do centro hospitalar do Tâmega e Sousa, para que, de facto, não ultrapasse os 500 mil habitantes e se enquadre, de facto, no grupo 1, que é dos 75 mil aos 500 mil habitantes. E esta é uma questão fundamental. É uma questão, de facto, de combate político e que não deve separar, equipas, grupos ou partidos. Portanto, deve ser um combate político de todos. Nós, de facto, devemos defender esta região, tal e qual ela é conhecida, e refiro-me à região do Tâmega e Sousa, tal e qual ela é conhecida, e procuramos, enfim, na medida do possível, e cada um à sua maneira, dar-lhe a força que ela deve ter. Porque esta é uma região que, em bom rigor, podemos concluir que tem dado mais ao país do que dele tem recebido. Nós temos sucessivamente vindo a perder um conjunto de serviços, um conjunto de valências, e não é só Amarante, é a própria região. Aliás, o Norte, de uma forma geral. Parece que faltam líderes regionais, faltam carismáticos, pelo menos faltam líderes regionais. Nós temos perdido alguma influência no contexto nacional, talvez por falta de protagonistas ou pela falta de entendimento entre nós. Nomeadamente, enfim, quando surgem questões muito concretas da vida das pessoas, nós logo pensamos de que grupo vamos estar para nos combatermos uns aos outros. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que no momento de votarem para as autarquias eles sabem como votam, mas no momento de defender os interesses da sua área metropolitana, eles marcham todos no mesmo sentido. E nós precisamos, de facto, criar esse espírito. Portanto, bom, peço-lhe rapidez. Mas vou terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. De facto, não há dúvida, a saúde é um bem inestimável. Lutar por ele, enfim, deve estar na gênese de cada um de nós. Porque todos somos coautores do Serviço Nacional de Saúde. Todos o suportamos, todos o defendemos e todos estivemos sempre disponíveis para o defender e para também dele nos servirmos. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não é de ninguém em particular, é de todos. E esta ideia de que há sempre alguns mais defensores do que outros não ajuda, de facto, a encontrar o necessário caminho para a estruturação que o Serviço Nacional de Saúde precisa. E lembro só e para terminar, que o Sr. Presidente já me chamou a atenção, e eu também não quero ser muito desobediente, chamo só a atenção para 3 ou 4 pequenas notas, enfim, a título de informação, que revelam bem a diferença do nosso Serviço Nacional de Saúde com os de outros países, por exemplo. Vocês sabem quanto é que custa no Serviço Nacional de Saúde uma simples operação a umas cataratas? Bom, neste país, no nosso país, custa 2.500 euros. Sabem quanto é que custa na Alemanha? Bom, na Alemanha custa 980 euros. Portanto, o serviço não consta que seja pior, mas podíamos dar mais exemplos. Se quisermos considerar ainda esta valência como referência, e já termino, Sr. Presidente, na Suécia,
E na Áustria, e não consta que os serviços sejam piores, as cirurgias às cataratas são ainda mais baratas do que em Portugal. Custam 1.900 euros na Suécia e na Áustria custam 2.000 euros. Nós temos que ir ao Reino Unido para atingirmos, no âmbito comunitário, um país que tem custos superiores aos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que está aqui em causa não é com esta portaria, mas também esta portaria vai no sentido de procurar reequilibrar um bocadinho os orçamentos, sem que isso signifique diminuição da qualidade do serviço, porque esse nós temos todos que lutar por ele. Muito obrigado. Já nada a palavra ao Sr. Presidente da Freguesia de Vila Caís. Da Assembleia Municipal de Amarante, Santíssimo Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Comunicação Social, caras e caros munícipes. Venho aqui falar-nos porque senti-me, diria, indignado. Indignado por duas intervenções que aqui ouvi, mas mais precisamente por uma intervenção de um senhor que é habitante da freguesia de Vila Caís. E quero aqui desafiar o Partido Socialista ou as pessoas que aqui intervieram para apresentarem. Se nós, relativamente ao Centro Hospitalar Tâmega Sousa, se há uma portaria que define as regras, quero-vos desafiar a mostrarem se há alguma portaria, se vocês têm algum documento, se têm alguma deliberação no sentido do encerramento da extensão de saúde de Vila Caís. Eu quero-vos dizer que falar desses temas e alertar com a população, conforme estão a fazer, acho que é pouco sério. Porque acho que não tem nenhum dado objetivo, pelo menos no que concerne a Vila Caís, que isso vai acontecer. Às tantas, os dados que hoje temos em cima da mesa são precisamente aqueles que tínhamos há uns anos atrás. E quero dizer aqui, e o Sr. Presidente da Câmara terá também a oportunidade para falar, porque eu não estive à espera de um Sr. Secretário Nacional para vir a Amarante para me preocupar com a questão de saúde de Vila Caís. Porque em dezembro estive reunido com a Sra. Diretora do ACES. Transmiti isso ainda na Assembleia de Freguesia de Vila Caís. Eu sei que não temos lá rádio, sei que não temos lá as câmaras e por isso é que às tantas o Sr. Freitas preferiu vir aqui a esta Assembleia transmitir a sua posição. Mas quero dizer que a situação é exatamente a mesma. E até diria mais, que os senhores que usam estar preocupados, que têm a firme esperança ou a firme certeza que vão ser governo em breve. E, portanto, como nós temos, e o senhor sabe perfeitamente que temos um médico que é natural de Vila Caís, que está em Vila Caís, que é o que está no Centro de Saúde de Vila Caís e, portanto, com certeza que o Partido Socialista depois irá colocar lá 2, 3, 4 médicos, é só nós levantar o dedo. Acho que isto não é sério. Acho que isto não é sério pôr as coisas nestes termos e levantar o alarme à população. E também queria dizer ao Sr. Joaquim, ao Sr. José Joaquim, se estudou ou se sabe qual é o seu conhecimento para falar da população de Vila Caís, da população idosa de Vila Caís, como o senhor aqui referiu. Falou de Vila Caís. A população idosa com dificuldades de meios de locomoção. E, portanto, meu senhor, sejamos sérios. E antes de levantar os problemas, e antes de levantarmos estas preocupações, ou estes, acho que devemos estudar bem as questões. E queria saber, porque eu não ouvi o Sr. Secretário Nacional, Dr. Álvaro Beleza, uma vez na Comunicação Social falar do encerramento da Extensão de Saúde de Vila Caís. Não ouvi. E se os senhores ouviram, eu provo que mostrem. E, portanto, queria dizer que tive muita pena o Sr. Freitas não ter lá na Assembleia de Freguesia de Vila Caís, no dia 25 de Abril, precisamente, no dia em que podíamos ainda mais rebater e falar destes ganhos de Abril do SNS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, aquilo que era suposto ser uma moção em conjunto pela defesa do Serviço Nacional de Saúde e pela defesa do Centro Hospitalar do Tâmega Sousa e alertar para problemas com os quais fomos confrontados, acaba por ser motivo de desavença. Esperamos que, afinal, estejamos todos juntos na defesa daquilo que interessa para Amarante. Mas, respondendo obviamente às questões que foram levantadas, e ao ataque que foi feito à forma como o Partido Socialista está a lidar com esta matéria relativamente à saúde, devo dizer, antes de mais,
que o Partido Socialista, juntamente à Comissão Política do Partido, mais elementos, vereadores, deputados municipais, fizeram a deslocação a que Vossas Excelências se referem e que criou tanta indignação na sequência da publicação da portaria relativamente à questão das valências dos centros hospitalares. E foi no Centro de Saúde, pela própria senhora diretora do Centro de Saúde, que nos foi colocada a questão relativamente a Vila Caís e à questão de Jazente. E, portanto, nós não estamos a criar nenhum problema, nós apenas estamos a chamar a atenção para um problema que nos foi referido no âmbito dessa visita. Todos sabemos que há faltas de médicos, todos sabemos que o Centro de Saúde vive com dificuldades e que há muita gente sem médico de família. E é exatamente por isso que o problema nos preocupa mais. É que ir sobrecarregar o Centro de Saúde com a população destas freguesias, com um Centro de Saúde que não tem grande capacidade de resposta, é essa a nossa maior preocupação e por isso entendemos que devemos chamar a atenção para este problema. Nós temos boa memória, Dr. Araújo, e somos coerentes. E nós orgulhamos-nos bastante dos 24 anos de governação, dos últimos 24 anos de governação e das nossas políticas relativamente à saúde. Você perguntou aqui, disse que o Sr. atual Presidente da Câmara foi das pessoas que mais falou no passado e que mais lutou pela defesa do hospital. E nós perguntamos-lhe o que fez agora, desde que foram feitos estes comunicados, desde que saiu esta portaria, quando é certo que relativamente a alguns outros Presidentes da Câmara da região mal tiveram conhecimento da portaria, de imediato fizeram saber a sua posição e tomaram posições relativamente a esta matéria. É esta inércia que foi referida. Se tanto falava no passado, porque é que agora que está com as funções que está como Presidente de Câmara, que tanto prometeu durante a campanha eleitoral, porque é que agora não tem vindo a público, pelo menos, ou que se conheça, dar nota dessas suas demarches. Quanto ao que fez o nosso ex-Presidente da Câmara, Dr. Armindo Abreu, que nós muito reconhecemos todo o seu trabalho, todo o seu empenho à frente dos destinos deste município e relativamente à saúde, fê-lo enquanto responsável autárquico, mas temos para nós que fez um bom trabalho. O que nos deixou-nos um hospital novo. Lamentamos e temos pena que o protocolo não esteja a ser cumprido, que as valências que nos foram prometidas não estejam a funcionar. Foi possível, e foi também com o contributo do Executivo Municipal, a construção das novas instalações da extensão do Centro de Saúde de Vila Miã. Pelas freguesias, várias instalações dos centros de saúde também se devem à participação e à dinamização por parte da Câmara dessas matérias. Nós aceitamos, Sr. Deputado, e entendemos que hoje, mais do que nunca, fruto da crise que atravessamos, que é preciso fazer reformas em vários setores. Agora, nós só podemos aceitar algumas reformas desde que nos seja demonstrado que existe alternativa ao encerramento destas instalações do Centro de Saúde. Nós não podemos aceitar, obviamente, por exemplo, relativamente à questão do hospital, e nisso estamos todos de acordo, que a maternidade seja encerrada. Se já no passado isso nos criou alguns problemas e apenas aceitamos o encerramento do serviço de maternidade com a garantia de que os partos seriam mais seguros, era preciso ter aquele número limite lá dos 2.000 para se garantir que os partos eram feitos em condições de segurança, porque as instalações e esse serviço nos ia ser prestado, ou ia ser prestado aos utentes que dele careciam, num local de proximidade que nos garantia alguma eficiência no serviço a prestar, coisa que não se passa com esta portaria. Seja como for, nós não devemos esquecer o passado, é verdade, mas devemos olhar em frente e olhar o futuro, e aquilo que nos traz aqui não é estar sempre a olhar para o passado e para aquilo que o Executivo anterior fez ou deixou de fazer, mas sim ver aquilo que ainda é preciso fazer e aquilo que se propõe a fazer. E é para isso que nós também aqui estamos, para em conjunto lutarmos por aquilo que é melhor para a Amarante e para a região. Nós chamamos a atenção apenas para aqueles problemas que a questão da portaria foi do conhecimento público, a questão de Vila Caís e a extensão de Jazente foi-nos chamada a atenção e foi-nos comunicada diretamente pela Sra. Diretora.
Não é levantar a lebre de alguma coisa que não existe. É apenas chamar a atenção de todos, de quem tem responsabilidades e de quem pode fazer mais para estar atento e tudo e o melhor fazer em defesa da Amarante e dos amarantinos. Obrigada. Eu venho aqui apenas para dizer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Caías que, como cidadão e como eleito, não preciso da sua autorização para falar dos problemas da minha terra e do meu concelho, da minha freguesia do meu concelho, aqui ou em Vila Caías. Quanto à seriedade, quero lhe dizer que pode ser tão sério como eu, não é mais que eu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Doutor Araújo, faz favor. Tem 2 minutos, o PS, faz favor. Eu também pensei que o assunto ia ser pacífico, uma vez que havia uma moção conjunta, mas quem abriu as hostilidades foi o Partido Socialista, é preciso ver. Não fui eu que abri as hostilidades. Foi o Partido Socialista que veio aqui intervir da forma que interviu, mesmo após ter sido aprovada por unanimidade aquela moção conjunta. O problema, Sra. Deputada, que me parece, é que o Partido Socialista preocupa-se, mas só se começou a preocupar verdadeiramente depois que entrou o governo PST. E não vale. A senhora pode dizer aqui que fizeram, o que é preciso é, objetivamente, terem feito. E, nesse aspecto, na minha modesta opinião, não fizeram. Até porque a senhora sabe, temos um hospital novo, mas como é usual dizer-se, as paredes não tratam doentes. Mais uma vez, eu volto aqui a repetir, com o devido respeito, o PS quer fazer prova de vida, ou a nova direção, muito bem, tem toda a legitimidade, mas, mais uma vez, segundo a minha modesta opinião, não é por este caminho. Alguém com tempo disponível quer usar a palavra? Bem, eu, antes então de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, quero dizer o seguinte ao Dr. Araújo. Faz favor, agora vai-me ouvir. Vai-me ouvir e vai gostar do que eu vou dizer. Faz favor, faz favor. Não, senhor, não. Eu vou-lhe dar mais garantias, senhor. Eu, como estou a presidir aqui a Assembleia durante o período antes da ordem do dia, entendo que, de acordo com o regimento, não posso intervir. Porque não posso intervir durante todo esse período. E, portanto, eu queria anunciar ao Sr. Dr. Araújo, com toda a lealdade, que na próxima Assembleia eu não estarei a presidir a Assembleia durante o período antes da ordem do dia. E que vou questioná-lo sobre aquilo que disse aqui hoje, falando no meu nome, não só no Presidente da Câmara, mas no Armindo Abreu. Portanto, pode-se preparar à vontade. Eu gosto de luta leal. Quero-lhe dar outra informação, é que o Dr. Álvaro Beleza não foi Secretário de Estado da Saúde no último governo. E, portanto, não se pode começar a discutir assuntos partindo de pressupostos errados, porque a conclusão é claramente errada. Só queria dizer isto, portanto, na próxima Assembleia, eu estarei na bancada do Partido Socialista durante o período de antes da ordem do dia, para debater com lealdade todas as questões que o senhor levantou aqui hoje e que falou da minha pessoa, do meu nome. Muito bem. Faz favor. Não, tem tempo, enquanto... Presidente, o senhor, desculpe lá, onde é que está a minha falta de lealdade? O senhor, em qualquer momento, pode deixar o seu lugar na mesa e vir aqui responder-me. Por que é que não pode fazer isso? Escuda-se nessa atitude para dizer que vai para a próxima. Venha já, Sr. Presidente. O senhor saia do seu lugar, o regimento permite-lhe, venha já responder-me onde é que está a falta de lealdade. Se a Assembleia entender que eu posso, eu saio imediatamente da presença da Assembleia e vou-lhe já responder. Agora, não pode é dizer depois dizer que não tem tempo para responder. Portanto,
estou a fazer um juízo da sua lealdade. Estou a dizer que vou agir com lealdade. É coisa diferente. O juízo a seu respeito, falo à Vossa Excelência e toda a Assembleia. Não, gostaria que viesse. Sr. Presidente da Câmara, tem Vossa Excelência a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssima mesa, senhores vereadores, senhores deputados, senhores Presidentes de Junta, excelentíssimo público, excelentíssimos órgãos de comunicação social, boa noite a todos. Bem, neste período antes da ordem do dia, realmente o tema forte foi a questão da saúde. E é um tema que eu julgo que deve merecer de todos nós realmente uma especial atenção. Julgo que eu nisso estou particularmente à vontade, que não é só na qualidade de Presidente de Câmara que eu me preocupo com a saúde, já me preocupo há muitos anos, já denunciei muitas situações, já estive convosco, com muitos de vós, na luta contra aquilo que é a defesa dos nossos interesses, das nossas unidades. E, portanto, estou perfeitamente à vontade. E deixe-me dizer a qualquer um dos senhores que nesta matéria não recebo lições de moral de nenhum dos senhores. Não sou mais importante que ninguém, mas nesta matéria estou perfeitamente à vontade. Até porque, desde a assinatura do acordo que foi feito por causa do centro hospitalar, que eu me bati contra, dizendo que aquilo era uma fraude, desde a assinatura do documento, eu denunciei dizendo que era uma autêntica fraude aquilo que estávamos a dizer, por uma razão muito simples. É que aquilo que estava lá escrito, no que ia ser o programa do novo centro hospitalar e daquilo que nos interessava a nós, em particular, que era a unidade aqui em Amarante, eu sempre disse que era impossível que aquilo fosse cumprido. Até porque foram buscar um modelo espanhol, uma realidade completamente diferente daquela que era a realidade em Portugal. É que nós sabemos que Espanha tem várias universidades a debitar médicos a toda a hora e tem capacidade realmente na região ter uma unidade central e ter outras várias extensões de hospitais e aquilo funcionar, porque tem muita oferta médica e nós já há muitos anos, meus senhores, nós já sabíamos que íamos ter essa dificuldade de encontrar médicos e daí, quando foi feito a anexação do nosso hospitalar ao Hospital de Padre Américo, aconteceu aquilo que era aquilo que eu previa, que eu sempre disse. Era que iam começar à nossa custa, a esvaziar o nosso hospital e a levar as pessoas para o Padre Américo. Mais a mais, houve uma altura em que eu solicitei ao anterior executivo para que falássemos, que tivéssemos uma conversa com o Conselho de Administração do Hospital Padre Américo e veio cá a uma reunião de Câmara o Sr. Presidente do Conselho de Administração e eu inquiri-o, está lá nas atas, eu inquiri-o e disse-lhe a fraude que estava a acontecer. Eu até comecei por dizer, depois de ele estar a explicar, e estão aqui várias pessoas que assistiram a essa reunião, em que ele começou a fantasiar, a dizer que estejam descansados, que isto vai ser a quinta maravilha, porque vamos ter isto, aquilo, aquilo outro, e disse tudo aquilo que achava que ia, enfim, que nós íamos ficar aqui de barriga cheia. E eu comecei por lhe dizer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu não tenho nada contra o senhor. Agora só lhe vou dizer, e portanto tudo aquilo que eu vou falar é daquilo que sei, e portanto eu comecei a desmontar paulatinamente tudo aquilo que o senhor tinha dito. Tudo aquilo que o senhor tinha dito. E acabei até dizendo uma coisa. Depois de toda a manhã de conversa, acabei por lhe dizer assim, e já agora, Sr. Presidente, explique-me porque é que Valongo está a crescer. Foi assim que eu terminei. Não precisa de responder. Para bom entendedor, meia palavra basta. Foi assim que eu terminei. E na altura, o Sr. Presidente da Câmara só fez uma questão. Já agora deixem-me dizer, de aquilo tudo, só perguntou no fim o seguinte, diga-me, vamos ter melhor hospital ou pior? E claro que o Presidente do Conselho de Administração respondeu, Sr. Presidente, vamos ter melhor hospital e vamos ter aqui melhores cuidados de saúde. É o que se vê. Mas deixem-me dizer uma coisa e que responde a grande parte daquilo que as pessoas aqui me inquiriram. Eu estarei sempre à frente na defesa do nosso hospital. Eu não vou esperar que me telefonem
para eu me juntar à comitiva. Eu não preciso saber se vai estar muita gente à frente. Eu estarei naquilo que for a defesa da nossa saúde e aparelho. Seja o governo que for. Não precisarei que ninguém esteja a monitorizar, a saber se há muita população, para eu me juntar à festa. Porque eu não preciso de que me chamem a atenção a dizer que parece bem o Presidente estar. Estarei sempre na primeira linha, na defesa da nossa unidade hospitalar. Eu espero ter respondido a muitas das vossas preocupações. Espero ter respondido a muitas das vossas preocupações. Deixem-me dizer que quando saiu a portaria, eu fui o primeiro Presidente. No dia seguinte, logo eu soube às 10 da noite, no dia seguinte, às 9h30 da manhã, estava a falar com os outros autarcas aqui da região a dizer, ou tomamos uma posição coletiva e, se o Partido Socialista tiver alguma dúvida disto, o vosso Presidente da Distrital do Partido Socialista foi o primeiro com quem eu falei. O Sr. Presidente da Câmara de Baião, José Luís Carneiro, em que eu lhe disse, Sr. Presidente, aconteceu isto, temos de tomar uma atitude. Temos de tomar uma atitude. E podemos tomá-la já na Associação de Municípios de Baixo Tâmega, se entender, porque dá força ser de forma coletiva. Senão, eu serei o primeiro a fazê-lo. E então entendeu, porque é um homem inteligente, obviamente, que deveríamos tomá-la de forma coletiva. E foi o que fizemos. Remetemos para assim para dar ainda mais força. Porque sendo assim, estamos a falar a 11, em que os 11 realmente podem tomar uma posição de grupo. E então, claro que quando os senhores me dizem, como aqui a senhora deputada Otávia Clemente, que não o vi na comunicação social, pois não, porque viu o seu Presidente acima, que estava a representar os seus Presidentes todos, porque é assim que funciona, meus senhores. E por isso é que houve uma tomada de posição. Eu não sei se respondi a essas questões de estarem preocupados por onde andava o Sr. Presidente de Câmara. O Sr. Presidente de Câmara anda atento e andará atento. Eu sempre disse, e não é de hoje, seja Presidente de Câmara ou seja outra coisa qualquer, que tudo aquilo que for os nossos serviços e o nosso município, eu estarei sempre na defesa, na primeira linha, e vou continuar a estar. Seja o governo que for. Já o fiz quando foi a questão do mapa judiciário. E se os senhores não sabem, o governo era este que lá está. Estive na primeira linha, na defesa daquilo que era o nosso território. E é assim que eu irei continuar. Portanto, eu espero que aqueles senhores todos que estavam muito preocupados por onde é que andará o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Presidente de Câmara está atento. E sempre esteve atento, mesmo quando não era Presidente de Câmara. O que não é verdade a alguns dos senhores. E já agora, quando me quiserem também responder, podem responder, que eu estou cá para responder também. O Dr. Araújo disse que é preciso ser coerente. Meus senhores, vamos ser coerentes. A política não se faz destas artimanhas. Achei muito bem a posição que tomaram no início. Essa é a atitude correta. Vamos unir os esforços na defesa daquilo que é o interesse superior da Amarante e dos amarantinos. Não se ria, Sr. Deputado. Não se ria. Porque esta é a atitude séria de um político. Não é depois vir aqui com pequenas artimanhas, porque, enfim, parece bem. Nós, este Executivo já lá está há tantos anos que, enfim, até já esquece o passado. Centro de Saúde. Centro de Saúde é uma preocupação. As extensões. Eu tenho conhecimento que vão tentar que uma unidade de saúde familiar, outra unidade, já temos uma, como sabem, e outra unidade de saúde familiar, porque nós temos aqui uma grande parte da população que está a descoberto. E, portanto, estamos a falar, julgo, para não ser impreciso, mas julgo que estaremos a falar da falta de cerca de 6 a 8 médicos de família, o que leva a que muita gente, eu, por exemplo, não tenho médico de família, e se calhar muitos dos que estão aqui não têm médicos de família. E esta é uma real preocupação, porque é preciso encontrar alternativa para isto. O problema é que nós, como vós sabeis, e este problema não tem 6 meses, este problema não tem sequer 2 anos, tem muitos anos. E, portanto, este é um problema crónico. Alguns só se aperceberam há 6 meses. Mas deixem-vos dizer
que este problema dos médicos de família já tem muitos anos e já passou por vários governos. Não pensem que foi agora com o atual governo. Se pensam isso, já andaram a dormir até agora. E eu acho que, meus senhores, nós temos que olhar para trás. Este é um problema crónico e é um problema não só da Amarante. É um problema de todo um país. Nós faltam-nos médicos de saúde familiar. Faltam-nos médicos de saúde familiar. Agora vão criar aqui uma unidade de saúde familiar e com isso seguramente irão conseguir trazer alguns médicos para cá. Mas também vamos ser sérios. Vamos conseguir trazer alguns, mas alguém vai ficar sem eles. Portanto, nós vamos ficar satisfeitos, mas outros vão ficar insatisfeitos. E por isso isto é um problema estrutural e que vamos ter que resolver no país. E agora, segundo sei, já estão a tentar que alguns jovens sigam essa especialidade. E isto, com a unidade de saúde familiar... Já ultrapassou o tempo, pedia-lhe... Sim, eu serei muito rápido, se não se importa. Julgo que... Sr. Presidente, estou a dizer que o tempo expirou. Se Vossa Excelência solicitar que, por mais uns momentos, muito bem. Com a leivosia... Autorizar... Com a leivosia... Se o Sr. Presidente autorizar... Autorizo, Sr. Presidente. Agradeço. É porque eu tenho de cumprir o regimento. Muito bem, faz Vossa Excelência muito bem. Muito bem. Muito bem, agradeço. Pronto. E, portanto, julgo que uma parte irá ficar resolvida. Agora temos também, outro problema, que foi aquele que os senhores aqui abordaram, que é as extensões de saúde, do Centro de Saúde de Vila Caís e de Jazente. Neste momento, a informação que eu tenho é que, enquanto os médicos não pedirem a reforma, que ele vai continuar a funcionar. Já era assim o ano passado, é assim este ano. Portanto, está a garantia, ainda em dezembro, numa visita que eu fiz a um dos centros de saúde, foi isso que me foi afirmado. Até o próprio médico disse, bem, enquanto eu cá ficar, isto continua a funcionar. Depois, temos o problema de haver ou não médicos. É essa a questão. Os senhores não podem afirmar aqui neste púlpito que fecha agora, porque depende quando é que os médicos se vão reformar ou não. É a única garantia que temos, mas isto, meus senhores, não há solução. Aí, eu, enquanto Presidente de Câmara, nem os senhores, mesmo mudando o Governo, vão conseguir resolver a situação. Eu espero que eles se mantenham por algum tempo, até vir alguma fornada de jovens que possam eventualmente vir trabalhar para a Amarante. É assim, não tenho nenhuma informação. Havia muitas coisas, mas só para terminar, e se o Sr. Presidente autorizar, eu daria a palavra só ao Sr. Vereador André para responder ao Sr. Hugo Peixoto, para falar sobre o laboratório, para dar resposta, se permitir. Evidentemente que, solicitando, até porque acho que é uma resposta interessante, evidentemente que autorizo. Muito bem. O resto, depois, na outra oportunidade, as questões que me colocaram, eu terei muito gosto em responder. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, caros vereadores, caros deputados municipais, caros Presidente da Junta, demais presentes e cara Comunicação Social. Para responder às questões que foram colocadas pelo deputado Hugo Peixoto, convém só fazer aqui um breve enquadramento de como é que surge este projeto. O projeto o Laboratório de Inovação Urbana surge através de um trabalho que a Câmara Municipal de Amarante tem feito de se aproximar daquelas entidades a nível nacional e internacional que são especialistas nas áreas de economia social, na área de desenvolvimento urbano e até mesmo daquilo que são as chamadas smart cities ou cidades inteligentes. É um trabalho de fundo que a gente tem feito, de aproximação e de conhecer os tipos de projetos que nós podemos trazer para Amarante e que são de interesse. E depois de muitas conversas que tivemos, surgiu efetivamente um projeto, este projeto que agora foi anunciado, em que basicamente estas pessoas deste meio, algumas dessas instituições, recomendaram ao Dr. Richard Ihlerstedt, peço desculpa se não pronuncio bem o nome, que ele é sueco, uma pessoa que tem trabalhado numa área que se chama Design Thinking, em Berlim, que estava à procura de desenvolver um laboratório de inovação urbana com as câmaras municipais que tivessem umas determinadas especificidades. Algumas dessas era a dimensão da cidade em si, mas acima de tudo a abertura do município para projetos protótipo no que diz respeito em termos de inovação urbana. O
O contacto surgiu, nós abrimos as portas e digamos assim, o horizonte temporal para a execução do projeto era algo demasiado apertado. Depois de poucos dias de apresentação do projeto, houve várias referências em termos do trabalho feito por este senhor. Só 2 ou 3 notas sobre ele. É uma moça que tem 2 licenciaturas, tem uma delas em Comunicação Estratégica, teve vários cursos adicionais no que diz respeito, por exemplo, a Geografia Urbana Social, Economia e Ética, e nos últimos 2 anos esteve em Berlim a trabalhar, a estudar naquela que é a HPI School of Design Thinking. Basicamente, este projeto assenta neste princípio. Em utilizar esta metodologia de Design Thinking, basicamente é uma metodologia de desenvolvimento urbano colaborativo, ou seja, de envolvimento da sociedade, envolvimento das pessoas, envolvimento das organizações que estão num determinado território, e usar um conjunto de metodologias de facilitação para identificar problemas e desenhar novas soluções para os combater. Basicamente, isto é uma metodologia que durante os últimos 10, 15, 20 anos tem sido trabalhado muito no setor público, principalmente nas empresas de grande dimensão, para satisfazer novas necessidades do mercado, desenvolver novos produtos, desenvolver novos serviços, e basicamente é uma área de investigação e desenvolvimento. Portanto, aquilo que o Dr. Richard nos propôs foi um projeto protótipo de 10 semanas a desenvolver em Amarante, que, caso apresente bons resultados, possa ser replicado depois num horizonte temporal mais alargado e, eventualmente, em conjunto com outras cidades. Infelizmente, no horizonte temporal que nos deu era demasiado apertado, mas nós não quisemos perder a oportunidade. Basicamente, o projeto é de investigação, com custos basicamente diminutos para o município, a não ser dar condições de trabalho, de espaço, e ter 3 pessoas a auxiliar num curto espaço de tempo. Estamos a falar num período à volta de 20 dias, cada uma destas pessoas. Nós decidimos agarrar, tivemos efetivamente pouco tempo para divulgar as oportunidades, e respondendo então muito diretamente. Primeiro, quando se diz respeito à composição da equipa e àquilo que são os conhecimentos internos. O perfil que foi traçado pelo responsável do projeto, e aquilo que nos pediu, foi ele que fez o recrutamento, nós só fizemos a difusão deste recrutamento. Aquilo que ele pediu era pessoas com competências para desenvolver esta vertente de colaborativa. Não estamos a falar das necessidades técnicas em termos de urbanismo, em termos de economia, não, porque estas pessoas vão efetivamente comunicar com a população e falar com as pessoas que têm esse mesmo conhecimento, ou prático, ou então conhecimento mais técnico desenvolvido em termos científicos. É isso que elas vão fazer. No que diz respeito à qualidade do recrutamento, posso dizer que o resultado foi muito positivo. Primeiro, apesar de termos 2 dias úteis, depois passámos para 3, por pedido de algumas pessoas que tiveram um problema numa nota de imprensa que tinha um mail errado, tivemos mais de 40 candidaturas, das mais diversas áreas, e, curiosamente, quando comparado com o caso que foi aqui tirado, nós estamos a dizer 3 dias úteis de publicidade, quando nos outros tiveram várias semanas, e nem sequer a 20 candidaturas, em alguns deles nós tivemos. O Richard teve a fazer todo o processo de recrutamento, nós só fazemos a divulgação, mandou-me hoje um e-mail com as sugestões das pessoas a integrar a equipa, e ele deu 2 feedbacks. Primeiro, que estava muito surpreendido com a qualidade dos perfis recrutados. Ele depois fez por videoconferência as entrevistas, e o feedback dele é exatamente de que a equipa vai de encontro às expectativas, ou supera as expectativas, e cobre todas as áreas que eram necessárias. E tudo isto foi feito num curto espaço de tempo, e só com uma boa vontade, não foi preciso muito para ir além, mas viu-se que, se calhar, até com um pouco de espaço de tempo, nós conseguimos ir buscar gente de muita qualidade para trabalhar os nossos projetos. Este é um projeto, só para finalizar, este é realmente um projeto protótipo, esperemos que venha a dar resultados, e os objetivos concretos estão definidos, em termos de resultados. Há um cronograma, depois posso dar para não estar aqui a explicar, mas é um cronograma semana a semana, 10 semanas, desde a identificação dos problemas, desde entrevistas, inquéritos e por aí fora, e tenho a elaboração do relatório concreto e, em termos genéricos, apresentar propostas para a melhoria da qualidade de vida em Amarante, e também propostas para inspirar os amarantinos a participar mais ativamente no desenvolvimento da nossa malha urbana. Sumariamente é isto, e esperamos realmente que este seja um bom projeto a perdurar depois no horizonte temporal. Muito bem, obrigado. Mais ninguém? Alguma força política que ainda disponha de tempo quer intervir? Passaremos então à fase seguinte, que é a participação do público.